Muito bem, a gente vai falar mais de fisiologia agora do sistema neurovegetativo, do sistema nervoso autonômico. Eu quero falar um pouquinho dos receptores com vocês, tá? Essa parte de receptores você vai poder se aprofundar em textos de farmacologia. E para nós tem umas ações bem interessantes. Olha só, a gente vai ter receptores do sistema simpático e do sistema parasimpático, tá? Então, o que acontece? É como se eu tivesse uma célula aqui e, não sei se vocês lembram, mas toda célula ela tem uma bicamada lipídica. Meu Deus do céu! É uma bicamada lipídica na membrana. E aí, nessa membrana, ele tem vários receptores locais. Então, dentro desses receptores, ele tem algo como se fosse chave fechadura. Então, somente o receptor do tipo tal, ele consegue fazer com que você tenha a ativação celular interna. Então, o que acontece? Nós vamos ter basicamente receptores que são simpáticos e receptores que são parasimpáticos, tá? Dentro dos receptores simpáticos, a gente tem basicamente dois grandes grupos, que são os receptores alfa e os receptores do tipo beta, tá? Então, um dos mais famosos, uma das mais famosas medicações que tem por aí é o beta-bloqueador. O que é o beta-bloqueador? Ele bloqueia os receptores beta do coração da ação da adrenalina. E isso faz com que você diminua a sua frequência cardíaca e a pressão arterial. Então, os médicos acabam prescrevendo essa medicação. E dos receptores parasimpáticos, a gente vai ter o que a gente chama de receptores muscarínicos e receptores nicotínicos, tá? Isso é uma classificação que eles dão porque lá na farmacologia eles estudam em detalhes quais são os fármacos que atuam em cada um desses órgãos. E a partir disso, a medicação que é dada, ela pode muitas das vezes atuar num receptor e não atuar no outro. Às vezes eles conseguem ser um pouquinho mais específicos. Isso faz com que diminua, por exemplo, os efeitos colaterais das medicações que eles dão. Para que para nós é importante saber? Porque muitas das vezes o teu paciente vai estar tomando algumas dessas medicações que vão estar influenciando o sistema, tá? Então, entender esses receptores nos ajudam em alguns bons aspectos. Lá para frente que a gente vai começar a falar um pouco da fisiologia dos órgãos de maneira geral. Muito bem, dando sequência aqui, a gente vai falar um pouco da fisiologia vascular associada ao sistema autônomo. Então, olha só que interessante, essa parte vascular, ela funciona assim. Aqui a gente vai ter um vaso sanguíneo aqui bonitinho, que eu estou desenhando aqui para vocês, tá? Dentro dessa ação do vaso, a gente vai ter o sistema simpático correndo junto. Então, aqui, basicamente, o desenho do sistema simpático correndo junto. E aí eu vou ter, pessoal, um receptor no vaso por fora e um receptor do vaso por dentro. Já em quadradinho assim, ó. Pronto. Um receptor interno e um receptor externo. Esses dois receptores são considerados receptores alfa e beta, que são receptores de adrenalina. E aí eles vão ter uma grande diferença. Olha só que interessante. Todos esses receptores vão receber adrenalina. Porém, se ele recebe adrenalina do sistema simpático aqui de fora, tá? Ele manda uma informação para as células musculares do vaso para fazer uma contração. Ou seja, isso gera uma vasoconstrição. Gera uma vasoconstrição. Então o vaso fecha o diâmetro dele. Porém, agora se essa informação da adrenalina ela vem por dentro do vaso, ou seja, ela está
acompanhando o fluxo sanguíneo. Olha que legal. Se ele está acompanhando o fluxo sanguíneo, ele vai ter uma ação inversa. Ou seja, eu vou ter um relaxamento dessa região. E com esse relaxamento eu tenho uma vasodilatação. E aí, isso aqui é muito interessante, porque olha só a importância dos receptores que a gente vinha comentando com vocês. Se eu tenho um receptor que ele faz com que você faça uma vasodilatação, eu posso ter um receptor que faça vasoconstrição. Porém, ele recebe o mesmo neurotransmissor, que no caso aqui é a adrenalina. E olha que interessante. Então, quando eu preciso fechar o vaso, eu tenho que usar uma ação do sistema nervoso simpático. Exemplo. Imagina que eu preciso fazer uma corrida, tá? Eu preciso correr. Eu vou sair daqui e vou correr a pé do Rio a Salvador, como diria a música. O que acontece? Você tem que pegar o teu fluxo de sangue, tirar ele do sistema gastrointestinal e passar ele para o sistema esquelético. Como que o sistema faz isso? Ele vai pegar e, por uma ação neural, né, ele vai chegar nesses vasos, quando estão entrando no sistema gastrointestinal, vai ter uma ação simpática para fechar esses vasos, enquanto que a sua suprarrenal vai bombardear a tua corrente sanguínea de adrenalina por dentro. Olha que legal. Aqui já começa uma primeira interação do sistema nervoso simpático com o sistema hormonal. É bem interessante. Então, você vai ter uma ação da adrenalina por dentro do vaso, dilatando o vaso. Então, ela basicamente corre pelo sistema musculoesquelético, para o sangue para lá, e você poder desenvolver os seus movimentos. E o sistema simpático acaba fechando a torneira da entrada do sangue para o sistema gastrointestinal. Então, começar a entender essas diferenças vai ajudar bastante você no entendimento do paciente. E do coração, quero que você preste bastante atenção, porque a gente vai ter alguns detalhes assim bastante interessantes, que aí a gente começa a entender mais da fisiologia, porque o coração ele nos dá muitas informações de como está o sistema nervoso autonômico. E a primeira ideia é mostrar esse bonito desenho que eu fiz aqui. Então vamos lá. Aqui eu tenho o coração, um pouquinho da noção dos grandes vasos, né? E eu vou ter a parte simpática dele chegando do gânglio cervical superior, do gânglio cervical médio, do gânglio estrelado, quiçá também um pouquinho do torácico. E ele vai dando os estímulos simpáticos. Então, o coração é bombardeado o tempo inteiro de estímulo simpático. Então, a tendência dele é sempre aumentar a frequência cardíaca, ele vai trabalhando, e, de repente, para não aumentar demais a frequência cardíaca, vem o nosso queridão aqui de cima, o vago. Vem aqui, aí, de um lado e do outro, vem aqui no negócio chamado, né, nó sinoatrial, e vai ajudar a fazer a despolarização até chegar no nó atrioventricular, pegar as fibras de Purkinje e fazer a despolarização dos ventrículos. Então, pessoal, olha só, quando tem ação simpática, ela fica basicamente o tempo inteiro ocorrendo em cima do coração, coitado, e o vago vem e freia. A analogia que eu faço é você dirigir um carro automático. É como se o carro automático, o acelerador, ele sempre deixa o coração, sempre deixa o acelerador do carro um pouquinho, né? O carro um pouquinho acelerado, ele vai andando, né? Você pode acelerar mais o carro, que é a entrada simpática, e você controla com o freio, né, essas
quantidades de ações simpáticas pela entrada vagal. Então, isto aqui nos diz muito sobre o sistema nervoso autonômico e vamos começar agora, nos próximos vídeos, a dar alguns detalhes extras para vocês, para que a gente comece a entender alguns conceitos importantes da função autonômica. Muito bem, um conceito importante que a gente vem comentando há algum tempo com vocês sobre a reserva autonômica, e nós vamos detalhar um pouquinho dela agora, dentro dessa parte, digamos assim, da fisiologia relacionada ao coração. Então, o coração realmente ele dá muita informação para a gente. Então, vamos pensar em alguma coisa nesse contexto, como se fosse um gráfico, tá? Aqui eu tenho a frequência cardíaca e aqui eu tenho o tempo, tá? Então, normalmente, uma pessoa tem a frequência cardíaca basal dela em 60 batimentos por minuto. Quando ela está fora de forma, ela pode chegar a 90 e muito fora de forma, ela pode subir ainda mais. Qual que é a tendência? Na medida que o tempo passa, eu vou tendo pequeno aumento da frequência cardíaca. E isso vem por uma ação dos nervos simpáticos. Aí vem uma pancada do parasimpático aqui e normalmente isso acaba caindo. Aí aumenta de novo o simpático, vem o parasimpático dar outra pancada. Aí vem o simpático de novo, vem o parasimpático e dá outra pancada. E isso, essas pequenas variações, nós damos o nome de variabilidade da frequência cardíaca. E a variabilidade da frequência cardíaca ela é um indicador muito importante de morte. Olha só que interessante, alguns pesquisadores, né, principalmente no final dos anos 90, começo dos anos 2000, eles fizeram uma correlação muito importante. Quem tinha essa variação pequena, morria mais. Olha só. Então, o grande lance do sistema não é você ter muito simpático, não é você ter muito parasimpático, mas você conseguir modular, você conseguir variar o máximo possível, tá? Então, pessoas normalmente bem treinadas, elas possuem uma variação muito grande da frequência cardíaca. Então, vamos dar alguns exemplos aqui, né? Você tem, por exemplo, uma pessoa que é muito treinada. Vamos colocar aqui de azul. Aqui, ó. Então, vou separar aqui, por exemplo. Então, eu tenho uma pessoa muito treinada em azul. A frequência cardíaca dela fica variando aqui próximo de 60, tá? Vamos supor que seja uma pessoa de 40 anos. Opa, 40 anos. Muito bem. Então, uma pequena conta, tá? E isso tem erro, tá? Eu sei que tem erro, mas é só para fins didáticos. A frequência cardíaca máxima, normalmente, é uma conta de 220 menos a idade. Então, 220 menos 40, pelo que eu lembro, isso dá 180. Então, é onde tem que estar o máximo da frequência cardíaca desse camarada. 180 aqui, ó. Então, se esse camarada, ele tem 60 de frequência cardíaca de média, ele pode, não quer dizer que ele vá, com uma certa segurança, variar a frequência cardíaca dele, essa quantidade, ou seja, de 60 até 180. Então, o que acontece? Toda vez que ele sofre um estresse ou qualquer coisa, ou que ele precisa fazer uma atividade física, etc., o coração dele é capaz de variar bastante. Agora vamos pensar o inverso, tá? Vamos pensar numa pessoa que, agora em verde aqui, essa situação, vamos para cá, uma pessoa que não tem muito, não tem uma atividade física regular. Então, ele começa a variar de 90 aqui, ó.
Então, ele está quietinho, sentado, assistindo a aula aí, e ele mede a frequência cardíaca dele, está lá 89, 90, 87. Então, é 90. Aqui. Aí, ele tem os mesmos 40 anos. Então, supondo 220 menos a idade, ele também tem os mesmos 180. E olha que eu não estou considerando que uma pessoa que é muito treinada, possivelmente esse 180 aumenta. E uma pessoa que não é treinada, possivelmente 180 vai diminuir. Vamos considerar que seja o mesmo, tá? Então aqui ele está em 180 também. E aqui 90. Então, olha só o que vai acontecer com essa pessoa. Ela vai ter uma capacidade de variar as batidas do coração muito menor do que quem tem uma melhor capacidade física, e isso nós damos o nome de reserva autonômica. Ou seja, a capacidade desta pessoa em utilizar o sistema nervoso autonômico é muito maior do que essa. Essa é aquela pessoa que o pavio já está curto. Essa é aquela pessoa que se estressa mais fácil. Ela tem reações emocionais maiores. E ela costuma ficar muito mais doente. Ela tem tanta ação simpática que ela começa a ter vários problemas associados. Então, por exemplo, aqui possivelmente ela já está com uma pressão alta, possivelmente já tem problema renal, possivelmente resistência à insulina, síndrome metabólica e assim sucessivamente, tá? Então, a reserva autonômica a gente entende como algo assim, que ele é mais fácil de ser mensurado, tá? Agora, do que isso importa aqui pra gente? Olha qual é a sacada. Se eu tenho uma pessoa com este perfil, veja, a tendência dela se recuperar vai ser maior do que esta. Olha a sacada. Veja, você vai ter aquele paciente que tem dor no ombro, torceu o pé, o que seja. Quem tem a reserva autonômica melhor, pessoal, se recupera mais rápido. Então, muitas das vezes, você tem aquele teu paciente que não melhora, e a gente tem comentado muito isso, né? Talvez uma das coisas que você esteja fazendo esse curso para tirar sua dúvida é: por que meu paciente não melhora? Pode ser por conta disso. E aqui a gente começa um dos primeiros conceitos do tratamento do função autonômica, que é o tratamento, né, de prioridade e o tratamento de recorrência. Ou seja, eu tenho que fazer um tratamento de prioridade, às vezes, para o sintoma dele, mas eu preciso fazer um tratamento de recorrência para isso. Porque senão ele não vai melhorar e o seu tratamento não vai ser efetivo, você não vai ter efetividade com aquela pessoa, tá? Então, esses conceitos da reserva autonômica, eles são muito, muito, muito importantes. Essa é a maneira mais simples de explicar. Mas, clinicamente, você pode verificar isso no paciente, né? É aquele paciente que é muito ansioso, é aquele paciente que responde muito mal às perguntas, é aquela pessoa que está ansiosa o tempo inteiro, está acelerada, está agitada, enfim. Uma das formas de você fazer, verifica como anda a frequência cardíaca dela, por exemplo. Verifica se ela faz exercícios, né? Isso tudo pode estar indicando maiores reservas ou menores reservas autonômicas, tá? Essas reservas, elas vão ter uma relação com a capacidade do corpo de utilizá-las ou não, que é o que a gente vai ver no nosso próximo vídeo agora. Muito bem, a gente comentou um pouco da reserva autonômica com vocês agora e a gente vai falar um pouco do recrutamento dela agora. É o seguinte, o que às vezes acontece é que o paciente, às vezes ele tem uma boa reserva autonômica, mas ele não consegue utilizá-la. Olha que coisa maluca. É como se ele tivesse, por exemplo, uma grande reserva energética corporal,
ele poderia variar isso, mas ele não consegue utilizar devido a outros problemas. Então, isso vem o conceito de recrutamento dessas reservas e do conceito das entradas do sistema autonômico. Então, o recrutamento, ele depende de uma entrada tanto simpática quanto uma entrada parasimpática. Muito bem, e quando a gente fala de entrada simpática ou entrada parasimpática, é a ação, né, desses neurotransmissores nos órgãos efetivos que tem que fazer a ação, né, fisiológica a partir de determinada situação que esteja ocorrendo, tá? Então, por exemplo, tá? Pessoas que são hipertreinadas são um bom exemplo, tá? Tem aquelas pessoas que são tão treinadas, que elas têm uma frequência cardíaca muito baixa. Por exemplo, uma frequência cardíaca de 50, o coração, ele é hipertrofiado, ele é um músculo parrudo, ele faz uma pequena força e vai sangue para tudo que é lado. Então, quando essa pessoa, ela precisa que entre o sistema simpático, muitas vezes o sistema simpático não consegue entrar. Por quê? Porque o coração é tão bom que ele freia a entrada. Então, olha que coisa maluca, quer dizer, a pessoa tem uma reserva enorme, é como se ela tivesse muito dinheiro no banco, tem muito recurso, só que ela não consegue retirar, né? Então, isso passa a ser um problema. Aí sabe o que acontece? Você já viu, Trapa, aqueles jogadores de futebol, cara, que são jovenzinhos e infartam no campo? É muito doido, acontece. Então, são aqueles caras, então eles têm uma capacidade física tamanha, que eles correm, se exercitam e o sistema simpático não consegue entrar, porque o parasimpático é muito forte. Então é como se fossem, digamos assim, aquele carro que ele não consegue desenvolver o acelerador porque está com o freio de mão lá puxado. Então esse é um dos aspectos, por exemplo, onde você não consegue estar recrutando, né? Em alguns outros casos, por exemplo, acontece o oposto, né? Você tem que ter uma entrada do sistema parasimpático. Então, às vezes a pessoa entra num padrão de estresse tão grande, que é aquela pessoa que não consegue relaxar. Então, você tem aquela pessoa que está estressada, aí vai lá em você e você fala assim, faz yoga. A pessoa quer te mandar para aquele lugar, bicho. Por que ela quer te mandar para aquele lugar? Porque se ela conseguisse relaxar por ela, ela já tinha relaxado. Então, ela começa, às vezes, a tomar medicações, ela usa aquela melatonina, tem problemas para dormir, ou seja, o estresse simpático está tão grande, né, que não consegue ter a entrada do parasimpático. Esse caso é talvez o mais comum, pessoal. O mais comum a gente ver essa galera estressada, que queima a reserva autonômica dela. Então, assim, dorme pouco, trabalha muito, né? Enfim, tem muito estresse no trabalho, não sabe lidar com esse estresse e não tem momentos de lazer, não tem momentos de distração, que é onde você repõe a reserva. Ah, olha aí. Se você faz atividade física regular, você repõe a reserva, tá? Porque você vai aumentando o estímulo simpático e quando você vai aumentando devagar, pessoal, o parasimpático tende a entrar. Então, olha que interessante. Uma das maneiras que você tem para melhorar a entrada parasimpática é dando estímulo simpático. Olha só. E normalmente isso vem por meio de atividade física, por exemplo, né? Exercício do tipo HIIT, onde você acelera a frequência cardíaca e diminui, acelera a frequência cardíaca e diminui, ele acaba melhorando esses aspectos para a gente, né? Claro que existem outras condições clínicas, metabólicas, musculoesqueléticas, que a gente vai comentar, que podem afetar as entradas autonômicas. Mas, via de regra, vamos dizer assim, o paciente tem que estar fazendo a parte dele.
Então, isso entra na parte do tratamento de recorrência. Por quê? Porque, assim, ele vai confiar em você, porque você está acertando o problema dele, e ele vai perguntar para você que exercício que ele faz. Não tem jeito. Se você confia no cara, bicho, que você vai falar, pô, eu vou fazer exercício, mas qual que eu faço, então? Eu recebo essa pergunta direto aqui. Qual exercício que eu vou fazer? Ah, então vamos lá. Você vai precisar fazer assim, assado, exercícios dessa maneira. Não que você precisa prescrever, mas aí você vai ter que bater um papo lá com, às vezes, o professor de educação física ou a própria pessoa, né? Do que ela precisa fazer. Então, a parte dela ela tem que estar fazendo, né? Uma outra coisa que, às vezes, dificulta essas entradas é a alimentação, tá? A gente vai comentar a alimentação mais para frente, mas, de uma maneira geral, a gente tem alimentos que provocam mais estados inflamatórios, eles dificultam a absorção intestinal e isso normalmente acaba irritando o sistema gastrointestinal, irrita o sistema entérico, isso ativa o sistema imune que ativa uma simpaticotonia. E aquelas pessoas que têm alergias alimentares, por exemplo. E quando uma pessoa tem alergia alimentar, ela está queimando reserva autonômica e isso pode ser um dos fatores que não deixa entrar o sistema parasimpático. Ou seja, eu vou ter um problema se eu entro ou não entro o sistema. E aí, mais para frente a gente vai comentar como que eu examino se o sistema simpático ou parasimpático está tendo entrada ou não. Então, pessoal, não é para eu falar muito bem? Nós vamos falar sobre as entradas autonômicas agora. E dentro das entradas autonômicas, esse é um conceito importante para a gente saber se o próprio sistema autonômico está conseguindo, digamos, entrar na fisiologia do corpo de uma maneira adequada. A gente divide essas entradas em entradas simpáticas e parasimpáticas, e aí a gente tem algumas maneiras já bem conhecidas na literatura de como testar essas entradas. Das maneiras que eu gosto de testar as entradas, elas vão ter maneiras que são globais, tá? Então, dentro dessa maneira global, uma entrada simpática, por exemplo, é chamado de ortoteste. Basicamente é o seguinte, é a pessoa estar deitada e ela ficar em pé. Quando ela fica em pé, necessariamente tem que ter uma entrada do sistema simpático. Tem que entrar. Se ele não entra, ele não aumenta a pressão arterial, o sangue não vai para a cabeça, às vezes dá aquela famosa tontura quando levanta. E muitos médicos adoram diagnosticar isso como uma síndrome vasovagal, né? Então isso pode estar acontecendo. O ortoteste é um teste bem interessante de a gente fazer. De uma entrada global parasimpática, a gente tem o contrário do ortoteste. É o paciente deitar. Então, é como se fosse um pronoteste. Tá? Quando ele deita, ele tem que basicamente diminuir a frequência cardíaca, a pressão arterial, dentro mais ou menos aí de até 5 minutos. Nossa, poxa, Felipe, quer dizer, 5 minutos para a entrada do parasimpático e a entrada do simpático assim na hora? Sim, ela tem que ter essa diferença mesmo, porque o simpático ele tem que ter uma reação muito mais rápida, tá? A gente tem algumas outras formas de testar as entradas. Então, por exemplo, eu posso testar a entrada parasimpática com a respiração profunda. Então, olha que interessante. Quando a gente faz uma respiração profunda, lenta, o que tem que acontecer? A nossa tendência é baixar a frequência cardíaca, tá? Então, isso é uma entrada vagal, vamos dizer assim, mais global. Então, ela também tem que estar sendo feita dessa maneira, tá? Outra forma de testar globalmente o simpático, aí no caso,
é a gente fazer, digamos assim, a gente chama de teste da mão gelada. Seria um teste de estressor, por exemplo. Você pega, coloca a mão do paciente numa água gelada e verifica se a frequência cardíaca dele sobe, esse tipo de coisa. Pode até achar estranho, né? Quem botar a mão em água gelada vai tomar um susto, mas as pessoas que não têm uma reação simpática adequada, não vai acontecer nada, ela não vai sentir não vai ter esse reflexo atuando, né? Clinicamente falando, quais são os mais utilizados? A gente vai utilizar orto no teste e vai utilizar respiração profunda para essas entradas autonômicas de maneira global. E aí, em seguida, a gente vai depois explicar as entradas a partir de primeiro e segundo neurônio.